dediquei mais a estruturar o curso, planejar, fazer o planejamento do laboratório, essas coisas todas, em diálogo constante com a reitoria, né? Depois, gradativamente, foram ocorrendo foram sendo implantadas as cadeiras, as disciplinas próprias do curso, e eu fui contratando professores para dar as cadeiras, né? E era difícil, porque não tinha professor em Caxias do Sul para dar aula de jornalismo. Então tinha que ser contratado todos em Porto Alegre. Foram 4 anos que eu estive lá, formei a primeira turma, depois saí. Terminei os 4 anos com todos os laboratórios implantados dentro da faculdade. E aí o curso, formamos a primeira turma, e aí o curso se desenvolveu, e hoje nem parece que passaram 20 anos, né? Me trouxe bastante prazer em fazer, o trabalho foi duro, mas conseguimos, né? E para a região também foi importante, porque o primeiro curso de jornalismo que existia na época lá, e era uma novidade, havia uma expectativa grande, mas acabou dando tudo certo e eu tenho as melhores recordações. O curso de jornalismo da UX é muito especial para mim. Foi o primeiro curso que eu participei como docente, foi a primeira vez em que eu comecei a ser professora, quando eu me tornei professora. O curso foi montado de uma maneira muito interessante, num momento interessante da história do país e com uma proposta que era forte na questão prática, mas também forte na questão teórica. Tinha um especial significado porque eu sou caxiense e eu já estava há muitos anos fora da minha cidade, trabalhando em Porto Alegre, em atividade em televisão, como repórter de rede, e apareceu a oportunidade de fazer parte de uma equipe nova, de um curso novo que estava começando. Foi muito gratificante, até porque era uma turma muito madura, uma turma que já atuava no mercado e que vinha em busca não só do diploma, mas de conhecimento técnico e ético, principalmente. Foi extremamente gratificante, tanto que eu tenho o maior orgulho de dizer que fui paraninfa da primeira turma e da segunda turma do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, e acho que ela realmente veio para estabelecer um marco na história do jornalismo da cidade, que já existia, já era pungente, já era importante, mas faltava a formação acadêmica. Acompanho as turmas de jornalismo desde a primeira. Há 17 anos eu trabalho como professora na Universidade de Caxias do Sul. O curso de jornalismo passou por várias mudanças. E os alunos de hoje, para mim, foi o que mais mudou. Porque grade, projeto pedagógico, isso acho que é comum. Agora, a mente dos jovens, que são os nossos alunos, isso para mim foi a maior mudança. Tu não aprende necessariamente a ser jornalista dentro de uma universidade. A universidade te dá a base, te dá uma noção, te dá uma formação necessária, o conteúdo necessário. Mas jornalista aprende mesmo na prática. Tu vai ter a base, tu vai aprender um mínimo. O máximo é tu que tem que buscar, porque quando tu supera as dificuldades da aparelhagem, do equipamento, tu consegue criar, inventar, enfim, suprir a falta de recursos para cumprir metas. É como eu disse, o curso era novo, então faltava uma estrutura e a gente sabia que já tinha projetos e uma projeção legal e que o curso ia crescer. E que no futuro, e que deve ser hoje, certamente quem está fazendo jornalismo tem outras condições, tem outros recursos. Desde 96 eu leciono nos cursos de comunicação. Especialmente eu tenho um prazer muito grande quando eu leciono fotojornalismo, né? Eu passei a minha vida inteira trabalhando na atividade jornalista. Eu trabalhei em TV, trabalhei em jornal, trabalhei em rádio. Sempre como jornalista. Bom, o que eu sempre digo assim, que é um barato ensinar, é que o conhecimento, se você não passar adiante, ele morre, né? Se você não tiver essa concepção, você acaba guardando para si e ele não tem valor nenhum, não tem nenhum valor social. Sou professor já há 20 e alguns anos, deve estar indo para 25 anos, professor universitário. Comecei a minha carreira lá na Unicinos e há 15 anos eu estou em Caxias do Sul, trabalhando com a produção de audiovisual. Comecei com telejornalismo e fui andando para a produção audiovisual. O curso de comunicação já
começa com uma estrutura de TV bastante adiantada. A universidade já tinha seu núcleo de produção audiovisual e isso fortaleceu bastante as carreiras de televisão e também a carreira de rádio. Caxias do Sul tem um curso que é vanguarda. A própria criação do curso já foi uma atitude de vanguarda. Quando o mercado vem conversar com a universidade vai conversar com o mercado. Dos 20 anos, eu estou há 17 no curso de jornalismo. Eu acho que eu fui um privilegiado, em 17 anos, ter trabalhado com aquilo que eu realmente gostava e gosto. Acho que o que mais eu pude contribuir, me dedicar, foi ao texto escrito, foi a orientação de monografias na área de impresso, paralelo a minha carreira de professor de jornalismo, eu construí junto a isso uma carreira literária. Ao mesmo tempo que eu tentava ensinar, tentava passar as técnicas de escrita, eu estava em casa quietinho também, praticando as técnicas de escrita. Ao longo de toda a formação acadêmica, até o final do doutorado, eu nunca tinha dado aulas. E foi na UX, eu me lembro como se fosse hoje, né, a primeira turma, que era uma turma pequenininha. Foi onde eu realmente aprendi, pude refletir sobre essa questão do que é esse lugar do professor, né, esse lugar extremamente desafiante, também difícil e muitas vezes prazeroso, né, do ensino. Foi lá mesmo essa primeira experiência, e isso é importante. Eu cursei jornalismo aqui na Universidade de Caxias do Sul. Eu sou da primeira turma, que iniciou em 92, e me formei em 96, então eu concluí o curso em 1995. Nós nos formamos em 8 pessoas. O que eu mais gostei assim do curso de jornalismo foram as aulas práticas. Eu recordo muito assim de um documentário que a gente fez sobre o Arroio Tega. E aí nós percorremos todo o arroio, desde o centro da cidade até onde ele deságua, que é lá no Rio das Antas. Também no final do curso, então, foi lançado o jornal Expressão, que foi o primeiro jornal, então, do curso, né, lógico. Então, essas aulas práticas de rádio, também nós tínhamos um laboratório, onde a gente ainda eram máquinas de escrever, onde a gente escrevia as notícias, né, para a rádio. Depois nós fizemos uma gravação. Então era uma coisa muito emocionante, porque uma coisa assim que mexia muito com o emocional da gente, ficava muito nervosa, né? Sou da primeira turma de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul e me formei no ano de 94. Tudo era uma novidade, né? Porque na verdade era uma novidade para a cidade, não só para a Universidade de Caxias do Sul, para a cidade, que já tinha uma boa estrutura de órgãos de comunicação, tanto televisão, jornal e rádio, mas não tinha um curso de jornalismo na sua universidade. O retorno foi importante para a cidade porque acho que valorizou e conseguiu formar mão de obra aqui, formar profissionais e que isso avalizou os próprios veículos de comunicação, né, e deu condições para os veículos terem pessoal formado. Nós éramos a gente se transformou em verdadeiros irmãos, eu acho. Foi assim, a gente era tudo novidade para todos, então a gente tinha que se ajudar. Então eu vejo muito assim aquela nossa união do grupo, da equipe, dos colegas, né, aprendendo um com o outro, a gente aprendendo com os professores também eu acho que aprendendo com a gente. Até hoje está muito viva na minha memória aquela equipe, aquele grupo, os colegas da primeira turma. Desses 20 anos que o curso tem, eu tenho uma vivência dentro do curso a partir do ano de 2000, ou seja, 12 anos de trabalho sistemático em sala de aula. Eu ensinava os alunos a diagramar, design gráfico, sempre trabalhei com isso. E a diagramação era absolutamente fora do computador, ela era na régua e na máquina de cálculo. E aí a comunicação sofreu uma revolução, entrou o computador na jogada e a diagramação, o design, passou a ser feito
por computador. Mudou muito o perfil do professor, daquela pessoa que efetivamente é a responsável pelo ensino teórico, acadêmico do jornalismo. E mudou também o perfil da universidade, que nós temos hoje uma visão muito mais comprometida, muito mais densa, por exemplo, de pesquisa, de publicações, né? Espero ter contribuído de alguma forma com o curso de comunicação, com o jornalismo da UX, mas posso garantir que o convívio com os alunos, com a universidade, contribuiu muito para a minha vida. Eu substituí o professor Milman na disciplina de legislação e ética em março de 95. Eles chegam com 17, 18 anos, então ainda são imaturos e a gente ensina tanta coisa, potencializa tantos valores também nessa idade, até o final do curso. E antes mesmo da gente não ter rádio, a universidade arrendou a Rádio 1010 e eu tinha uma turminha de Rádio Jornalismo 4, que era redação e produção, que hoje não equivale a Rádio Jornalismo 3. Eu consegui falar com o pessoal ali da rádio e aos sábados eu consegui espaço para eles fazerem 1 hora de ao vivo na 1010 aos sábados, da 1 às 2. Olha o horário que nós conseguimos. Rádio foi muita paixão. E eu comecei a trabalhar, a fazer estágio de rádio em Teresina, né? Me lembro que eu trabalhei na Rádio Clube de Teresina. Então, o rádio, para mim, foi sempre a minha paixão. Eu faço com que eu tento mostrar e procuro mostrar para os meus alunos a importância que o rádio tem na sociedade, enquanto meio de comunicação social. Eu sou formada da primeira turma de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Eu entrei no curso em 1992, me formei em 1995. Nós entramos numa turma de 60, nos formamos em 8. Eu tive a oportunidade, eu entrei em 92 e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em veículos de comunicação em 93. Então, eu fiz a faculdade trabalhando. Então, muito do que eu tinha na prática eu consegui exercer. E eu acho que esse é o grande diferencial, né? Você conseguir colocar na prática, eu ouvia de manhã e conseguia aplicar ou tentar aplicar à tarde durante o meu trabalho. Lembro muito das aulas, né, de redação, de professores. Um deles, casualmente, era meu chefe na época, era meu professor na faculdade. Então, eu via realmente na prática como era ser gestor de uma redação de jornal e ser professor de uma turma de jornalismo. E isso fez com que eu fosse desenvolvendo mais o meu jornalismo mesmo. Entrei na universidade quando abri o curso, no ano de 92. Para mim foi uma satisfação na época, porque era o curso que eu queria e no ano que eu estava realmente fazendo vestibular pela primeira vez. E depois, em 2007, eu regressei como professora. É essencial a gente ter uma vivência de mercado para iluminar assim, aquilo que a gente está falando de teoria, né? Para dar uma significação que realmente seja útil para o aluno, né? Embora aqui eu considero que seja um espaço de reflexão privilegiado, é importante sair um pouco do que o mercado quer e pensar outras alternativas. Eu acho que o interessante é que não se perca essa paixão pelo fazer, né? O que me assombra um pouco às vezes é uma perda do idealismo, uma perda assim da responsabilidade ou do valor que a gente deve dar à responsabilidade social acima do que a gente vai fazer ou do nosso brilho próprio. Eram pessoas que já estavam praticamente no mercado, pessoas que já estavam ali trabalhando, atuando e já estavam em veículos e que realmente faltavam o diploma e também conhecimento de uma academia, né, de uma universidade. Realmente foi um despertar, né, para essa área da comunicação, que é uma área tão complexa, que é uma realidade assim, tão desafiadora e que hoje não podemos pensar a sociedade sem a questão da mídia, sem os processos midiáticos, sem esse campo, né, esse campo da mídia que acaba dinamizando todos os outros campos sociais. Se puder dizer, existiam algumas dificuldades, existia, né? Mas isso com certeza era compensado pelo esforço, né, e pela dedicação, pelo carinho que os professores tinham com a gente.
estava iniciando, né, os nossos desafios eram muito maiores, porque a gente não tinha laboratórios tão bem equipados, como o curso estava começando, o currículo também estava sendo analisado e estava sendo construído, na verdade. Eu acho que a gente, de alguma maneira, acabou ajudando na construção do currículo, porque eu sou, se não me engano, da 3ª turma. Então, é claro que ele vai se qualificando com o tempo, né? Eu tive a sorte de fazer toda a universidade já trabalhando. Eu entrei em março na universidade, em maio eu entrei como estagiária da TV, aqui. Então, eu fiz todo o curso já no mercado, o que é muito bacana, assim, porque a gente une as duas coisas, né? Então, a gente tinha uma troca muito bacana, assim, dessa parte mais teórica com a parte prática. Para a gente que estava naquela época, assim, era muito legal, porque era uma coisa só, o mercado e a universidade, sabe? Uma troca constante. Entrei em 95, terminei em 99, a minha turma de formandos no começo do ano 2000. No meu tempo da faculdade é muito diferente do que é hoje, a gente vê equipamentos modernos, alunos podendo trabalhar com tudo isso. No meu tempo, as nossas aulas de rádio, durante quase todos os anos de faculdade, eram na máquina, laudinhas de papel jornal ainda. O nosso centro de teledifusão na época era o NPA, que ficava nos fundos da biblioteca, com equipamentos bastante restritos. A gente tinha muita dificuldade ainda, jornalismo online era absolutamente novo. A gente devia ter 1 ou 2 disciplinas de informática em comunicação, que a gente aprendia alguma coisa. Eram recursos muito mais escassos, mas todos os profissionais que saíram da universidade e que se dedicaram a ela estão trabalhando e acredito que cumprindo o seu papel. De lá para cá, né, se passaram aí 12 anos desde que eu saí da universidade e mudou muito. As mudanças são, assim, impressionantes. Assim como mudou a nossa profissão também, né? Eu me lembro quando minha primeira disciplina de rádio era numa sala com divisórias e essa espuma, né, nas paredes e máquinas de escrever, né, com laudinhas, aquelas quadradinhas assim de tantos toques, tudo certinho, né, que lá se vão, nossa, quase 17 anos, né. Aqui foi a minha casa, né, as pessoas perguntam, mas tu é de Caxias? Sim, eu sou de Caxias, me formei em Caxias do Sul, embora no último ano de faculdade eu já estava trabalhando em Porto Alegre, mas eu sou cria daqui, sou de Caxias do Sul, toda a minha formação foi aqui e aqui eu aprendi a ser jornalista. O curso era, tinha um ar de simplicidade entre a gente, sabe? Tinha um ar de quase uma família, assim, a gente se dava muito bem. Então, isso é o que eu mais lembro, assim. E da qualidade do ensino que a gente tinha aqui. Eu não estou falando da estrutura na época, mas da qualidade que a gente tinha aqui. Eu sou fotógrafo, eu comecei em jornal, né, entregando jornal, laboratório fotográfico e fotografia. Então eu não tinha, apesar de estar dentro do ambiente jornalístico, eu não tinha costume de fazer matéria. Apesar de estar no ambiente jornalístico, eu não fazia coisas para TV ou para rádio. Então abriu um leque de possibilidades e de conhecimento, né, que eu não tinha. Eu conhecia, mas não possuía. Isso é legal. Então, essa possibilidade que a gente tinha de poder, a liberdade de usar o laboratório de rádio, o laboratório de TV, então isso foi muito bom. Então, no fundo, nós saímos aqui, além de alunos jornalistas formados, nós saímos grandes amigos, tanto dos professores, né, quanto dos colegas. Adquirir conhecimento, acho que nunca é demais. Sabe? A gente nunca sabe tudo. Então, vir para a faculdade, o ambiente acadêmico é bom, porque não aprende só na sala de aula, tu aprende tomando um cafezinho com teu colega, tu aprende na troca de experiências, né? Desde 2001 eu fui aluno da universidade, então eu entrei na universidade em 2001. Durante 7 anos estudei o curso de jornalismo, comunicação social, habilitação e jornalismo. No fim de 2002, 1 ano e meio depois que eu entrei como estudante de jornalismo, eu iniciei trabalhando no laboratório de rádio, como bolsista do laboratório de rádio aqui no 3º andar. Até 2004, quando fui contratado como funcionário da universidade. Eu acabei em 2007 o jornalismo e logo depois, ou seja, depois de 2 anos que eu acabei o jornalismo, eu iniciei o mestrado em literatura aqui na universidade também. Então, depois que eu acabei o mestrado em 2011,
mais ou menos uns 4 meses antes de eu terminar o mestrado, eu iniciei dando aulas. Aqui em maio, mais precisamente em maio do ano passado, de 2011. Consegui com o jornalismo, sempre voltado ao rádio, evidente, mas consegui estudar muito, aprender muito com os professores dentro do laboratório de rádio. São pessoas que a gente aprende demais e eles fazem valer aquela máxima da universidade como um centro de troca de experiências, troca de conhecimento e sociabilização disso aí, que é importante para o crescimento pessoal. Trabalho aqui no laboratório de fotografia há 4 anos, mas estou na UCS desde 2003. Questão tecnológica, sim, né? Viabiliza, é mais rápido, não precisa, assim, o cara fez a foto, ele já está no jornal, já está pronto, né? No caso de fotojornalismo, né? Porque a gente sabe de foto, então essa rapidez, essa velocidade, porque antes tinha a questão do laboratório. Acho que quem começou o curso de jornalismo é certo que tinha esse tempo, né? Fazia o filme, revelava, ampliava e depois que a pessoa ia ter a foto. Agora o cara está fazendo a foto e já está mandando. Então é mais essa velocidade, né? De poder já passar adiante a informação, a imagem. Quando eu comecei a trabalhar aqui, esse prédio que a gente está agora não existia, né? Não existia. Esse prédio, a única coisa que existia aqui era a parte do estúdio. E era tudo grudado na TV, então o último andar da TV era dos alunos. Todos os alunos aprendiam a fazer com a mão mesmo, botar a mão na massa, tinha que botar um cartão, tinha que inventar um cartão, tinha que fazer uma fusão, eles tinham que fazer fusão de máquina para máquina. Eu acho que aquele tempo lá, o pessoal que estudou aquele tempo, eles aprenderam muito melhor e aprenderam mais de botar a mão para fazer do que agora, porque agora o negócio se tornou muito simples. Tu vai na internet, tu baixa um programa, tu edita em casa. Não dá para parar no tempo, né? Foi criado o computador, foi criado tudo, a universidade evoluiu nisso e ela deu para os alunos o modo deles começar a trabalhar melhor. Eu comecei a trabalhar aqui na UCS em 1988. Era um laboratório de vídeo para os alunos de RP na época. Foi montado um segundo estúdio e uma segunda ilha de edição em Super VHS para os alunos de jornalismo. E antigamente só o VT de gravação pesava 15 quilos na época do Matic. Mais câmera e tripé tu saía com 25 quilos nas costas, né? E hoje em dia, tu vê a tua câmera aí, 1 quilo e pouco, tu vai e brinca com ela, né? No Rio Grande do Sul, é a primeira universidade que tem um canal de televisão aberto. Tá? E isso demonstra também o canal de televisão e rádios. A experiência do audiovisual, eu comparo com a experiência de fazer um Lego. Tá? Fazer o Lego é desde projetar o Lego, projetar os seus encaixes e tal, e até chegar no objeto final desta construção. Então é pecinha por pecinha que tem que ser construído, e isso é o que acontece no mercado. Queira ou não queira, roteirização, o planejamento, a agenda, montar mapa de produção. Então todos esses passos a gente experimenta aqui. Tá? E essa experiência é muito gostosa. A gente não pode mais preparar o aluno só para um mercado local, a gente tem que estar focado no mercado global. O nosso aluno hoje ele tem que pensar dessa forma. E o professor tem que dar essa chance de abrir portas, né? Na verdade, ele não é mais o dono do conhecimento, né? O conhecimento ele é bastante socializado hoje, mas ele tem que saber onde estão as informações corretas que seus alunos precisam para poder desenvolver sua atividade profissional. Nós tínhamos alunos, no início, mais debatedores em sala de aula e mais questionadores. Hoje nós temos alunos mais quietos em sala de aula, introjetando as suas questões e resolvendo essas questões via tecnologia. Para os professores, ainda mais os professores que eu chamo de a velha guarda, esses que estão aí há mais tempo, entre os quais eu me incluo, é uma situação bastante complicada quando a gente tem que lidar com esse tipo de aluno que para nós é uma espécie de mistério.
Então, a própria grade do curso, as metodologias em sala de aula, nós ainda temos um caminho muito grande para percorrer até alcançar a mente desse novo aluno.